Um santo dia para vocês todos. Muitas vezes nós temos em nossas casas alguma imagem que está assim meia com uma falhazinha, está meia quebrada e a gente diz assim: "Ah, eu preciso levar para reparar", né? Então a gente entende que reparar é um conserto. E nas nossas vidas, espiritualmente falando, nós temos muitas coisas a reparar. Temos muitas coisas a clamar a Deus, que exista um conserto na nossa forma de ser, de agir, de pensar. Então, sempre a oração ela é de extrema importância. Em nossa comunidade tem oração que é assim: "Ó minha mãe, Virgem Maria, quero a cada momento ouvir o teu ensinamento, ao mal saber dizer não, quero estar em tua luz, amar teu filho Jesus, vivendo a consagração." Então, nós estamos nesse período agora do que vamos adentrar no cerco de Jericó e essa grande festa em reparação ao Imaculado Coração de Maria. E eu fiquei com uma preocupação. Será que as pessoas entendem o que é reparação? Por que que nós precisamos passar por essa reparação? Há quem pense assim: "Ah, mas Nosso Senhor já se encarnou, já padeceu, já sofreu por nós, já nos redimiu, Ele já nos reparou, né? Justificou os nossos erros, então eu não preciso fazer mais nada." Não, meus irmãos, nós precisamos sim. O ato de reparação é importante. Até a vinda gloriosa do Senhor Jesus, nós precisamos reparar os nossos erros, as nossas mazelas, os erros da humanidade inteira, porque esse é o pedido da Santíssima Virgem. Então, nesse vídeo, eu estou querendo justamente conversar com vocês a necessidade da reparação. O que é essa reparação? Então, reparação é restaurar, é consertar, mas também é uma retratação. Se eu fiz algo, se eu levantei um falso, se eu fiz uma mentirinha sem intenção de causar um dano, de certa forma eu preciso reconhecer que o erro foi meu e eu tenho que assumir as minhas culpas e eu preciso muitas vezes me retratar. Então, de repente você foi bem grosseiro, assim, sem nem necessidade com a pessoa. Precisa de uma reparação. Como é que você entende isso? Eu preciso me retratar, ir até aquele local. Nós temos um entendimento bem interessante, não é? O erro de um anjo causou uma vasta, como é que eu posso dizer, combate no mundo angélico. Uma terça parte dos anjos decaíram, caíram. A mulher, por meio de Eva, também com o seu sim a quebrar os limites que Deus tinha dado, causa uma necessidade de que venha alguém reparar esse erro, consertar essas ofensas. E o próprio Adão também tem a necessidade de que o gênero humano masculino também seja reparado. Então, a gente vai dizer que, pelo posicionamento do anjo, não é? Lúcifer, São Miguel grita: "Quem como Deus?", vem reparar. A nova Eva, a Virgem Maria, vem reparar o que Eva fez. E o novo Adão, Jesus Cristo, vem reparar aquilo que o próprio Adão cometeu. Então, nós, nesse entendimento, nós entendemos o que é essa reparação. Então, percebemos que a satisfação é uma satisfação dada a alguém, não é? Por uma falta, por uma ofensa. Então, é essa justificativa que nós vamos ver. Quem é que faz toda a reparação? Jesus Cristo. Agora, como é que se desenvolve isso? É o que nós queremos perceber aqui. Tudo foi criado por Deus, tudo bem? Então, se ele foi criador, ele sabe como fazer com que exista a reparação. Não que ele dispense a nosso ato de também reparar, mas ele viu que tudo era muito bom, né? E que havia essa história de amor, a história de amor de um Deus por um homem. E é essa ofensa maior, porque nós quebramos esse pacto, essa aliança de amor. Então entendamos, quando Deus criou Adão, ele vai criar também uma mulher, porque ele viu que tudo que estava sendo criado era muito bom. E o homem foi criado num estabelecimento de uma ordem, de uma harmonia, de uma amizade. Afinal de contas,
Não é à toa que chamava o Jardim de Éden de paraíso. Por quê? Porque existia toda essa harmonia com Deus. Aí o que acontece? Foi dado um limite, foi dado até onde Adão e Eva poderiam estar, podereis comer de fruto de todas as árvores, menos daquela, e eles vão justamente comer daquela. Existe a sua imagem e semelhança que eram de Deus, mas entra agora uma soberba, e essa imagem vai ficando desfigurada. E qual é a tentativa de fazer cair de Satanás para Adão e Eva? É justamente na desobediência. Então, se existe uma necessidade de reparação, teria que haver alguém que, para cobrir, reparar a desobediência, fosse obediente. E é essa a ação de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem justamente para reparar a desobediência de Adão. Agora entendamos, a ofensa a Deus tem consequências nos homens. A consequência vai ser a culpa e vai ser uma pena. Por quê? Porque temos que entender que todas as nossas ações vão ter consequências. Então, quando é que a desordem entra no mundo? Quando a desobediência entrou. O pecado entrou no mundo justamente causando essa desordem da desobediência, consequentemente em todas as outras esferas também. Então, Adão e Eva recebem uma culpa, eles se sentem culpados, eles percebem o erro que eles cometeram, mas vai ter uma pena, e essa pena é sair, não é, do Jardim do Éden. Eles são expulsos do Jardim do Éden, o Jardim do Éden agora fica resguardado, não é, dentro, anjos com espadas flamejantes protegendo justamente a árvore da vida, mas eles vão arcar com a consequência. E se não houvesse reparação, Adão e Eva teriam chegado a um estado de desarmonia total. E esse pecado original, ele vai ser repassado para todas as outras criaturas. Então, consequência dessa culpa de Adão e Eva, um esfriamento na fé, um esfriamento na amizade de Deus, né? Houve o abuso da liberdade e termina eles tendo que sair desse local, desse paraíso. Deus quer salvar, Deus quer nos recuperar, Deus quer nos restaurar e aí podemos dizer reparar todas as nossas ofensas. Essa iniciativa de restauração, de reparação, de salvação é uma iniciativa de Deus, mas tem que ter a participação do homem. O que é que Deus decide? Vai se fazer carne. Para quê? Para que o homem volte justamente a ter amizade com Deus. Nessa linha de amizade, né, nesse entendimento que a própria Eva tem, que Deus concedeu a ela outros filhos, então existe cada vez mais um envolvimento voltado para Deus, mas os homens continuam a pecar. Deus olhava para todos e não encontrava nada nem ninguém que fosse lhe obediente, até que ele encontra Noé e faz um pacto com Noé. Explica a Noé como deve ser a arca, onde as pessoas estariam ali seguras, mas que nada, as pessoas não estavam querendo seguir a Deus. Então Noé pega o quê? Pega um par de cada um dos animais, pega seus filhos, seus parentes próximos e entram na barca. Aquelas pessoas que não deram ouvidos, né, tudo que Noé colocava, que não acreditavam, padeceram. Está aí como nós estamos vendo. Com certeza, quando as águas começaram a chegar, as pessoas correram para a barca, mas aí não teve mais o que fazer. Então, nesse tempo, ficam 40 dias e 40 noites até que volte a secar. E é feita uma aliança com esse povo. Qual seria essa aliança? Que não teria mais essa questão do dilúvio, e aí marca-se o arco-íris para pôr tudo isso. Então, mas mesmo depois de tudo isso, depois do dilúvio, depois do estabelecimento, o homem continua a se corromper, continua a pecar. Aí agora a gente de Noé vai vir para Abraão. Abraão é um homem eleito, justamente porque também tem a confiança de Deus, também tem o amor a Deus, é um homem temente a Deus, é um homem que mesmo que nas suas dores e alegrias por ter sido o seu filho, se era Deus que pedia que Isaac fosse sacrificado lá, ele estava para cumprir a palavra de Deus e Deus via o seu coração. Então, através de Abraão, a descendência de Abraão é um povo que faz novamente aliança com o Senhor. Mas o que acontece?
essa aliança também vai ser quebrada. E aí depois a gente vai ter Moisés. Moisés não passa mais 40 dias, mas 40 anos no deserto. Para quê? Para que o povo fosse se purificando, fosse se arrependendo dos seus pecados. Mas o que a gente vai ver é a história bem diferente. Muitos daqueles continuaram a se corromper, não é? Buscando outros deuses, mesmo que Moisés tenha trazido para o povo, né, os mandamentos da lei de Deus, para quê? Para que as pessoas tivessem o entendimento daquilo que era desagradável a Deus, mas as pessoas não consideravam os 10 mandamentos, não consideravam a lei de Moisés, fazia o que queria. Então, a gravidade do pecado, meu irmão, a gente tem que entender que pode ser pecado venial, mas também pode ser pecado mortal. O pecado venial é quando você se deixa um pouco da amizade com Deus, se enfraquece nessa caridade e fica com tendência ao pecado mortal. Mas o pecado mortal é algo muito grave que nós precisamos entender. Esse pecado mortal necessariamente tem 3 características: fere algum dos mandamentos da lei de Deus, tem plena consciência do que se está fazendo e ser deliberado. Então entenda bem, se de repente uma criança pega uma arma do pai e pega pensando que é de brinquedo e atira na outra criança e mata aquela criança, esse pecado não vai ser um pecado mortal. Mas matar é pecado mortal, certo. Mas, digamos, está nos 10 mandamentos, mas não foi de consciência, ele não tinha o entendimento. Ou então, quando você deixa de cumprir não a questão dos 10 mandamentos, mas da consciência, mas você foi forçado a fazer algo, você não tinha escolha, você estava sendo coagido a fazer algo, então esse pecado não vai ser mortal. Voltando ao que a gente está colocando, para ser um pecado mortal tem que estar nas 3 consequências. Agora, quando nós cometemos um pecado mortal e o pecado tem a culpa e tem a pena, se nós não pagarmos a pena cá neste mundo, não é? Enquanto vivos, ainda teremos o purgatório. Mas se nós não pagarmos e esse pecado for uma pena mortal, então aí nós não teremos como arcar com as penas. Aí vai vir as indulgências para talvez tentar remediar aqui, se nós cumprirmos com as indulgências. Mas se não, meu irmão, a situação fica muito difícil. Então, por isso que os atos de reparação é algo tão importante. Então, Moisés mostrava as manifestações de Deus, a teofania, Deus lutando por aquele povo, mas o povo ainda buscando o bezerro de ouro, o povo ainda com suas paixões, com as suas loucuras, não é? Porque deixam a Deus. E aí chega um determinado momento que, então, nosso Senhor, como segunda pessoa, como o Verbo, resolve se encarnar. Se encarnar em quem? Na Virgem Maria. Por quê? Porque agora é Ele que vem para reparar. É Ele que vem assumir a humanidade. Então o Verbo se fez carne para pagar a conta, a dívida, para justificar os pecados dos homens. Então todas as ofensas feitas ao Pai foram pagas por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca em reparação do gênero humano. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o Cordeiro de Deus que repara, né, toda a humanidade. E se a desobediência tinha entrado no mundo, justamente pelas atitudes de Jesus Cristo, que agora se coloca como obediente, como omisso, como submisso a Jesus, como a José e a Virgem Maria. Então a gente entende que essa vida oculta dele passa, e vida pública também passa a ser em reparação. A reparação da obediência em lugar da insubordinação que os próprios Adão e Eva tiveram. Então é esse o caráter de reparação. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos considerados pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Essa é a palavra que nós temos em Romanos. Então aí a gente elencou 10 virtudes. Então, se eu não consigo ser virtuoso, eu vou cair nos vícios. Mas ao mesmo tempo, os vícios que eu caio, eu tenho que saber que maneiras eu posso buscar reparação. Se eu estou cada vez mais buscando a luxúria, então eu vou ter que reparar
os meus atos, buscando uma vida de pureza. E aí a gente vai entendendo como podemos fazer. Então, nosso Senhor passou por essa agonia que ele vivenciou, mas firme. Ele passou por tantas injustiças, onde ele poderia ter largado e ter deixado o homem na danação, mas nosso Senhor, ele continua querendo reparar o gênero humano, toda a resiliência que ele teve, e entendamos, quando ele se abraça naquela coluna da flagelação, ele tinha uma razão, nos justificar se colocando a acolher os sofrimentos por nós. Então, por que ele fez isso? Para reparar a dignidade humana. Então, o grande sacrifício, a paixão de Jesus é a reparação do gênero humano. Nós temos que entender dessa maneira. Ele, ultrajado, não retribuiu com idêntico ultraje. Tá vendo? Ele repara. Ele, maltratado, não proferiu ameaças. Carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Então, por suas chagas fomos cada vez mais reparados. E aí chega o momento da cruz, não é? Onde aquele soldado vai transpassar o coração de Jesus com a lança. Jesus já havia morrido, mas lá sai sangue e água. É o valor da negociação. Qual o valor do pagamento da minha e da sua reparação, meu irmão? O corpo de sangue de Jesus, né? E aí se inicia a devoção dos sagrados corações, o Sagrado Coração de Jesus e mais lá na frente o Imaculado Coração de Maria. Então, nós temos que entender que a reparação do gênero humano só existe por conta dos méritos de Cristo. São os únicos capazes de nos reparar. Isso não quer dizer, reforço mais uma vez, que a gente não precise ter atitudes de reparação. Então, aí os fiéis foram recebendo o batismo, recebendo a filiação divina, cada vez mais crescendo, a igreja foi sendo constituída, todo o tesouro espiritual da igreja é repassado uns pelos outros. E quais os méritos que têm valor da nossa reparação, da nossa justificação? Os méritos de Jesus Cristo, os méritos da Santíssima Virgem e os méritos dos santos. Então a igreja foi se estruturando, foi tendo os concílios, a reunião onde aqueles homens, os apóstolos, estavam presentes, depois os apóstolos foram morrendo, mas estavam os primeiros seguidores dos apóstolos, até a sucessão de hoje, que existe, que hoje nós temos o Papa Francisco. Então, a gente entende que tudo isso que vai sendo colocado, o guardião do tesouro é o magistério da igreja, e vai nos dando a capacidade de estarmos sempre sendo reparados. Veja, a Deus nós ofendemos, ao irmão nós ofendemos, ao próximo, não é? E a nós mesmos. Mas quando nós ferimos o coração de Deus, nós estamos infringindo em causas, em sentenças eternas, porque nós estamos ferindo ao sumo bem. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso sumo bem. Toda ofensa feita a Deus é um pecado e essa pena precisa ser paga. O pecado mortal priva-nos da graça santificante. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e perdão de Deus, causa a exclusão no reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Meus irmãos, compreendam. Se nossas atitudes, os nossos erros, nós não tivermos arrependimento, se nós não confessarmos, se nós não formos absorvidos, se nós não buscarmos atos de reparação, será inferno. Por isso que é tão importante compreender. Vou fazer um sacrifíciozinho aqui hoje. Sacrifíciozinho pode valer a sua vida eterna, condenação ou vida. Então, por isso que nós precisamos valorizar e muito essa questão da reparação. Tudo bem? Vamos à frente. Então, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas maldades, mas nós precisamos estar associados a Deus. Então, quando nós buscamos não denunciar ao outro, mas olharmos para as nossas vidas, entendermos, termos a consciência dos males que nós fazemos, né? Que esses hábitos que eram vícios vão se transformando em virtudes, aí sim nós buscamos uma vida de reparação cada vez mais. A reparação está presente nos sacramentos.
não é? E se atualiza cada vez mais na Santa Missa. Então, através dos sacramentos que nós vamos vivenciando, vai nos reparando. Quando alguém está dodói, precisa de um remédio. Porque quando nós estamos fracos espiritualmente, estamos com a imagem desfigurada, não buscamos a Eucaristia? A Eucaristia repara as nossas ofensas. Lembrando bem que eu não vou comungar se eu não estou em estado de graça, né? Porque aí senão seria a própria condenação. Então, na adoração, nós entendemos o valor da Santa Missa cada vez mais. A adoração, a ação de graças, súplicas, são as condições para que possamos também ressuscitar. Por quê? Porque se Jesus, ele nos deu o seu corpo e o seu sangue como valor de reparação, o que acontece com aqueles homens que desprezam, negligenciam a Eucaristia? Se foi com esse valor que nós fomos salvos, é esse valor que eu devo assumir para a minha vida. Então a Eucaristia também é oferecida em reparação dos pecados e dos vícios, não é? Também de nós vivos e também das almas que estão no purgatório, justamente para que possam cada vez mais serem levados ao céu. Então a gente percebe que quando eu me arrependo, eu busco um sacerdote. E a absolvição dos pecados é justamente quando é perdoada a culpa dos nossos pecados e a gente vai reaver a amizade com Deus. Mas não significa que o sacerdote que apagou minha culpa, ele tira a minha pena. A penalidade, sacerdote não vai retirar. Quem consegue retirar são os meus atos, as minhas atitudes. Mas então, quais são os atos que nós devemos considerar quando vamos buscar um sacerdote? Primeiro, o arrependimento, a confissão dos nossos pecados, né? E o propósito de cumprir a penitência que o sacerdote vai dar. Por exemplo, você foi, buscou um sacerdote, você recebeu a absolvição, mas você não pagou a penitência, não pagou a pena. Então, meu irmão, se você morrer hoje, você vai morrer com suas culpas aliviadas, mas suas penas. Se você ainda tem penas a pagar, provavelmente será um tempo de purgatório, porque é lá onde vai expiar as penas. Daí a necessidade de reparação, entende? Como isso é importante. Então, as penitências podem ser interior, e aí você pode fazer oração, jejum, esmola. Quanto mais jejum você faz, mais você vai reparando seus erros, a sua forma de agir, de ser. Claro! Então, essas reparações podem ser por nós próprios, pelas almas do purgatório. Lembre-se sempre das almas do purgatório. Daí é que nesse Cerco de Jericó, a gente está pedindo tanto que as pessoas nos ofertem sacrifícios. Mensalmente a gente faz uma campanha de sacrifício e que você vai poder escolher entre esmola, jejum e oração. Aí nós temos 100 possibilidades, 100 sugestões que vocês podem aderir. Então preste bem atenção. A reparação não é só oração. Existe mais do que isso. Então, reparação espiritual é o momento da minha oração, do meu arrependimento. Mas eu preciso fazer isso, mas eu preciso também, de certa forma, se eu roubei uma galinha, se eu me arrependo, não basta só confessar ao sacerdote e dizer eu roubei. Não, eu vou ter que reparar de forma material. Eu vou ter que devolver ou eu vou ter que indenizar. Então, os nossos erros precisam buscar uma reparação espiritual e uma reparação material, mas também uma reparação moral. Se você cometeu uma mentira e uma pessoa está sendo processada por aquilo, você tem que chegar publicamente e assumir o mal que você cometeu. E você pode dizer, Mara, isso é muito difícil, eu não tenho coragem de enfrentar as pessoas aqui. É melhor enfrentar as pessoas aqui do que o tribunal final, onde Jesus vai ter que dar a sentença, vinde filhos benditos do meu Pai, ou ide para o fogo eterno. Então, tudo, meus irmãos, que a gente puder reparar aqui nessa vida, melhor. Então, repare, faça suas reparações materiais, faça suas reparações morais, trazendo e espiritual, para quê? Para que a gente possa ter uma felicidade quando chegar o nosso a ida ou então a vinda de nosso Senhor. Para toda maldade existe uma penalidade. O pecado venial tem uma pena temporal, o pecado mortal ou grave, uma pena eterna. Lembrando que para pecado mortal tem que ter as 3 condições. Está nos 10 mandamentos, ser de livre vontade e ser de consciência. O pecado existe
purificação, exige purificação. Essa penalidade pode pagar em vida ou no purgatório, e aí vai vir todas as obras indulgenciadas que a gente conhece, indulgência parcial, indulgência plenária. Não tenho como falar nesse aspecto nesse vídeo agora, mas você pode estudar isso também. Então, todo o tesouro, todos os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos Santos, passam para a igreja, e a igreja vai cada vez mais oficializar as indulgências, e aí a gente precisa correr atrás disso. Veja só, o Imaculado Coração de Maria é essa festa, mas um dia antes do Imaculado Coração é o Sagrado Coração de Jesus. É o amor que se dá, é o sumo bem que se dá. Muitos santos falam sobre a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Nessa festa a gente quer adentrar um pouco mais. Nós queremos também fazer com que as pessoas entendam esse amor do Imaculado Coração. São João Eudes vai dizer que existe um elo entre a devoção do Sagrado Coração e o Imaculado Coração. Não tem como se separar esses dois corações. Afinal de contas, para dar o sim a Jesus se encarnar, a Virgem Maria deu primeiro o sim no seu coração e depois ela entra no seu ventre. Então, esses dois corações não se repelem, mas se atraem. Então, quando nós estamos falando de reparação, a gente tem que entender que a própria aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela vem falar de reparação. Aqui eu quero apenas citar alguns momentos da aparição para que a gente tenha cada vez mais consciência disso. Antes da aparição de Nossa Senhora, um anjo, o anjo de Portugal, aparece para as 3 crianças. É a primeira aparição. Em Valinhos, e vai dizer: não temais, sou o anjo da paz, e vai ensinar justamente uma oração de reparação, que aí a gente pode ver aqui: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. 3 vezes nós devemos dizer isso. Oração de reparação por nós e pelos outros. Meus caros, Deus vai dar uma sentença particularmente para cada homem, sim, mas Deus também vai dar uma sentença para o mundo, para a natureza. O castigo que um homem receber é aquela sentença, mas a nível de natureza, todos nós vamos receber o mesmo castigo. Então, nós temos que pedir para que sejamos preservados, para, através da nossa reparação, sejamos preservados. Existem países que são consagrados à Virgem Santíssima, como Portugal, que muitas coisas aconteceram nos outros locais e lá foram preservados. Por quê? Pela sua carga de reparação que fizeram. Então, se o Brasil se torna um celeiro de reparação, se o Brasil se torna um povo reparador, as consequências e as penalidades do Brasil serão menores, assim como em todos os continentes, também podemos dizer, tá? Então, houve uma outra aparição do anjo de Portugal que vai ensinar uma outra oração de reparação. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pecadores. Meus amados, quando nós praticamos atos de reparação, nós estamos atraindo bênçãos de Deus, nós estamos atraindo graças. E o que é que nós precisamos pedir? Cada vez mais que sejamos agraciados com bênçãos de conversão. Pensa agora no seu familiar que você ama muito, mas que ainda não está em Deus. Pede para que através dos seus atos de reparação seja concedido para ele sentimentos de conversão, sentimentos de amor a Deus, que as chamas de Nossa Senhora desse amor possam irradiar aquele coraçãozinho e que ele volte ou que ele esteja na nossa Igreja Católica Apostólica Romana. É isso que nós precisamos pedir. E aí, em 13 de maio, é a primeira aparição da Virgem Santíssima às crianças, e a Senhora veio do céu e pediu que voltasse por 6 meses as crianças naqueles locais
porque ela queria fazer comunicações e ela faz um questionamento. A senhora que veio do céu faz um questionamento para as crianças. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E agora, se Nossa Senhora aparecesse para você, você aceitaria ser esse reparador? A comunidade tem muitos consagrados a Jesus por Maria, mas nós precisamos que esses homens e essas mulheres se tornem verdadeiros reparadores, que tenham a meta de sua vida ser voltado para a reparação. Fazer caridade, sim, a reparação é uma caridade também, entende? E aí, no dia 13 de junho, a Virgem Maria aparece de novo e vai dizer: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A devoção ao Imaculado Coração é justamente um teor de reparação. Rezem o texto todos os dias em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. É esse o ensinamento que a Virgem Maria nos dá. Então, o Imaculado Coração de Maria vai ser esse lugar, vai ser esse refúgio, vai ser esse recanto que nós vamos estar nesse período agora de dia 11 até o dia 17 de junho, rezando, louvando, agradecendo, reparando para que nosso Brasil seja cada vez mais sustentado. Cheirinhos no coração, que Deus os abençoe.